Precisamos viver como cidadãos celestiais, focados em resgatar almas e não em protestar contra o mundo. Podemos ler na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, que diz: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diante do aumento de conteúdos humorísticos na internet que desrespeitam a fé cristã, é crucial que os cristãos compreendam seu papel verdadeiro no mundo. A Bíblia ensina que somos peregrinos aqui, não para transformar a sociedade por meios terrenos, mas para vivermos de forma que reflita os valores do reino de Deus. Enfrentamos o espírito do anticristo, não as pessoas, mas forças espirituais malignas. Portanto, ao invés de protestos ou tentativas de mudanças políticas, devemos focar em nosso chamado celestial, sendo testemunhas fiéis de Cristo por meio de nossas ações. Jesus avisou que o mundo nos rejeitaria, pois rejeitou a Ele, mostrando o constante antagonismo do mundo aos princípios de Deus. Como cristãos, seguimos o exemplo de Cristo, que enfrentou injustiças e manteve-se fiel. A palavra de Deus nos instrui a vivermos honestamente, resgatando almas para Cristo, ao invés de buscar influência política ou cultural. A presença de conteúdos que ridicularizam a fé reflete a queda do mundo que é dominado pelo maligno. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A fé cristã nos ensina a focar na nossa cidadania celestial e não em protestos contra o mundo, pois nossa vitória está em Cristo. A Bíblia nos lembra que nossa pátria verdadeira está nos céus, e como cidadãos do reino de Deus, devemos viver segundo os princípios divinos. Jesus enfrentou injustiças e oposições terrenas, mantendo-se focado na missão que ele tinha para cumprir, confiando na vitória pela ressurreição. Paulo também nos recorda que nossa cidadania está nos céus, esperando pelo Salvador. Em vez de nos envolvermos em protestos, devemos seguir o exemplo de Paulo, pregando o Evangelho e vivendo conforme o nosso chamado. Ao confiarmos em Cristo e vivermos segundo Sua palavra, experimentamos a vitória garantida pela cruz e pela ressurreição. Como cidadãos celestiais, nosso papel não é transformar o mundo por protestos ou política. Ensinos teológicos equivocados nos confundem sobre nossa missão, sugerindo influenciar culturalmente a sociedade. Mas exemplos que vemos, como Abraão e Ló, mostram que nossa herança não é deste mundo. Abraão viveu como estrangeiro, aguardando a cidade celestial, enquanto Ló perdeu tudo ao se envolver com o mundo. Nossa verdadeira missão é resgatarmos almas para Cristo, vivendo para glorificar a Deus. Seguir o exemplo de Cristo, que sacrificou tudo por nós, nos ensina a focarmos no reino de Deus, sabendo que a nossa vitória e recompensa estão em Cristo e no céu. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, que diz: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Precisamos refletir sobre nossas ações e evitar cair na tentação de protestar contra o mundo, lembrando que nossa verdadeira luta não é física, mas espiritual. Buscar influência política ou tentar mudar o mundo por meios terrenos não reflete nossa missão cristã. Devemos focar na cidadania celestial e na vitória que temos em Jesus. Seguir seu exemplo, que enfrentou injustiças, mantendo-se fiel à sua missão, nos orienta a resgatar almas para Cristo, não através de forças políticas, mas com um testemunho transformador. Podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Portanto,
Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa passagem nos incentiva a perseverarmos na corrida da fé, mantendo o foco em Jesus, nosso exemplo e aquele que completa tudo o que cremos. Devemos priorizar a evangelização através do nosso exemplo de vida, vivendo santamente e servindo como testemunho do Evangelho. Em contraste com campanhas políticas externas que não trazem verdadeira transformação interior, a nossa missão é cultivar santidade e esperar pela renovação que Jesus trará no tempo certo, conforme a vontade de Deus. O autor de Hebreus nos encoraja a perseverar em nossa jornada espiritual, fixando os olhos em Jesus como nosso exemplo supremo. Devemos sim priorizar o reino celestial e a vontade do Senhor, encontrando nossa verdadeira vitória em Cristo, não em esforços terrenos ou protestos quaisquer que podemos ter nesse mundo. Jesus não apenas nos ensinou como viver, mas transformou vidas pelo amor e pela verdade. A Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais, e nossa missão é evangelizar e resgatar vidas, seguindo o exemplo de Cristo. Essas coisas se conquistam através de jejum e oração. Como cristãos, encontramos nossa maior força na presença de Deus em nós, com a mente de Cristo. Nossa recompensa verdadeira está no céu e é essencial fortalecer nossa fé vivendo segundo os ensinamentos da palavra. Assim, as nossas vidas se tornam testemunhos vivos do reino de Deus, atraindo outros para a esperança e salvação em Jesus. Devemos seguir o exemplo do Senhor, não nos conformando com as estratégias do mundo, mas confiando na obra redentora que só Ele realiza em nós e por meio de nós. Dessa forma, concentremos nossa vida espiritual na certeza de que nossa cidadania está nos céus. Abstendo-nos das preocupações terrenas, vivamos para glorificar a Deus e demonstrar o amor de Cristo a todos. Esse caminho não só nos fortalece individualmente, mas também promove o avanço do reino de Deus enquanto esperamos pela volta triunfal de Cristo. Precisamos viver como cidadãos celestiais, focados em resgatar almas e não em protestar contra o mundo.